Quando os animais da fazenda começaram a gritar no meio da madrugada, ninguém imaginava que o verdadeiro terror estava escondido sob a própria varanda. Ao amanhecer, centenas de ovos completamente pretos apareceram no chão, quentes, silenciosos e impossíveis de explicar. O que estava prestes a nascer dali? Por que aquelas cascas eram negras como a noite? Quando aqueles ovos finalmente chocaram, a verdade veio à tona de uma forma que ninguém poderia imaginar. Ben Herman despertou no meio da madrugada com o peito apertado e a sensação incômoda de que algo estava profundamente errado. Aos 70 anos, ele conhecia cada som da fazenda como quem conhece a própria respiração. O ranger antigo da madeira, o sopro do vento atravessando as árvores, o leve balançar do telhado nas noites frias. Mas naquela noite, o silêncio familiar havia sido rompido por um som estranho, um baque surdo e abafado vindo de baixo da casa, como se algo pesado tivesse sido arrastado lentamente sob a varanda. Por um instante, ainda meio perdido entre o sono e a realidade, tentou convencer a si mesmo de que não era nada, talvez a estrutura se acomodando ou algum animal pequeno circulando pelo terreno. Então veio o segundo som, e esse fez seu coração acelerar. As ovelhas começaram a berrar em uníssono, agitadas, seguidas pelo cacarejar desesperado das galinhas, um som alto, desordenado e cheio de medo, como se todas tivessem sentido a aproximação de um predador invisível. Ben se levantou num impulso, os pés descalços tocando o chão frio, e pegou o ancinho encostado ao lado da porta do corredor. Havia algo no ar, uma tensão quase palpável que fazia até a própria casa parecer prender a respiração. Quando abriu a porta e saiu para a escuridão, o vento úmido da madrugada atingiu seu rosto como um aviso. O quintal estava mergulhado em sombras densas, e o único som era o eco distante dos animais ainda inquietos. Seus olhos percorreram lentamente a linha das árvores, o celeiro, a cerca, cada canto escuro onde algo pudesse estar escondido. Foi então que ele percebeu. Perto da varanda, a terra parecia úmida demais, quase negra, como se alguma substância escura tivesse vazado do solo durante a noite. Um arrepio percorreu sua espinha. Ben ainda não sabia, mas a poucos passos dali, escondido sob a madeira envelhecida da casa, o maior mistério de sua vida já o aguardava. O amanhecer chegou lento, tingindo o céu com um cinza frio que parecia arrastar consigo a tensão da madrugada. Ben mal havia pregado os olhos. Depois de voltar para dentro, permaneceu deitado em silêncio, ouvindo cada ruído da fazenda como se, a qualquer instante, o mistério sob a varanda pudesse finalmente se revelar. Quando a primeira luz atravessou as frestas da janela, ele já estava de pé. O café esquecido esfriava sobre a mesa enquanto observava, pela porta entreaberta, o quintal ainda coberto por uma névoa fina. Foi então que percebeu algo incomum. As ovelhas, que normalmente já estariam espalhadas pelo pasto, permaneciam agrupadas próximas à varanda, imóveis, com os olhos fixos no mesmo ponto. Aquela cena despertou em Ben uma sensação antiga, quase instintiva, a mesma que sentia sempre que percebia que um animal tentava comunicar algo que as palavras humanas jamais alcançariam. Ben vivera a maior parte da vida naquela fazenda. Cada cerca, cada árvore e cada metro de terra carregavam lembranças que ele conhecia como capítulos da própria história. Fora ali que crescera ao lado do pai, aprendendo desde menino que os animais não eram apenas parte do trabalho, mas presenças vivas que exigiam respeito, cuidado e, acima de tudo, sensibilidade. Seu pai costumava repetir que os animais sempre percebiam o perigo antes dos homens. Se eles mudam, é porque o mundo ao redor mudou primeiro, dizia, enquanto Ben, ainda garoto, observava fascinado a forma como um simples cavalo podia pressentir uma tempestade horas antes das nuvens aparecerem no horizonte. Essa lição permaneceu com ele por décadas, tornando-se quase uma extensão de sua própria forma de sentir o mundo. Depois que a esposa faleceu, a fazenda passou a ser mais do que um lar. Tornou-se companhia, memória
e refúgio. Os animais preencheram um silêncio que, de outro modo, seria insuportável. Ben falava com as galinhas enquanto recolhia os ovos todas as manhãs, chamava as ovelhas pelo nome e conhecia os hábitos de cada uma delas. Havia algo profundamente humano na forma como ele se relacionava com a vida ao redor. Não era apenas rotina, era vínculo. Talvez por isso a inquietação daquela manhã lhe pesasse tanto no peito. Os animais estavam tentando dizer alguma coisa e ele sentia que precisava ouvir. Caminhou lentamente até a varanda, sentindo a umidade do solo sob as botas. À medida que se aproximava, a mancha escura na terra parecia ainda mais intensa, quase negra, espalhada em torno da base da madeira, como se o próprio chão tivesse sido tingido durante a noite. Ajoelhando-se com cuidado, Ben afastou alguns ramos secos e folhas acumuladas pelo vento. Foi então que viu o primeiro ovo. Seu corpo inteiro enrijeceu. A poucos centímetros de sua mão, sob a sombra da varanda, repousava uma estrutura oval perfeitamente lisa e completamente preta. Não era marrom escura nem coberta por lama. Era negra de verdade, com um brilho fosco e profundo, como pedra vulcânica molhada. Ben ficou imóvel por um longo segundo, tentando compreender o que via. Então seus olhos seguiram adiante e o choque aumentou. Havia mais. Dezenas, centenas, fileiras inteiras de ovos pretos, empilhados em agrupamentos densos que desapareciam na escuridão sob a casa. O coração dele disparou. Naquele instante, não sentiu apenas medo, sentiu fascínio. A visão daqueles ovos despertou algo profundamente emocional dentro dele, uma mistura de inquietação e responsabilidade. Havia vida ali, ele podia sentir isso, mesmo sem entender como. Talvez fosse a memória de todas as manhãs em que recolhera ovos das galinhas ao lado da esposa, décadas antes, quando a cozinha ainda era cheia de risos e o cheiro de pão recém-assado ocupava a casa inteira. Talvez fosse a lembrança do pai, ensinando que toda a vida, por mais estranha que parecesse, merecia cuidado antes de julgamento. Ou talvez fosse apenas o peso silencioso da solidão, fazendo com que qualquer mistério se tornasse, de alguma forma, algo íntimo. Ben estendeu a mão com cautela e tocou um dos ovos. Estava quente. O calor percorreu seus dedos como um choque inesperado, e ele retirou a mão instintivamente. Aquilo não fazia sentido. A noite havia sido fria, o solo estava úmido, e ainda assim aqueles ovos emanavam uma temperatura viva, quase pulsante. Aproximando o rosto, percebeu um odor leve vindo do espaço sob a varanda. Um cheiro mineral, úmido, com um fundo metálico e um leve traço de enxofre, como água parada de brejo misturada a algo mais estranho. A substância negra no chão parecia ter a mesma origem, espalhando-se em pequenas trilhas ao redor dos ovos. Por um instante, Ben olhou para as ovelhas atrás de si. Elas continuavam observando. Não havia pânico agora, apenas uma atenção silenciosa, quase respeitosa. Aquilo reforçou dentro dele a sensação de que estava diante de algo muito maior do que um simples incidente. Os animais não estavam reagindo como diante de um predador comum. Era como se também sentissem a presença de uma vida desconhecida crescendo sob a casa. A lembrança de um episódio antigo atravessou sua mente. Anos atrás, durante uma cheia no pântano ao norte da propriedade, ele encontrara um pequeno filhote de jacaré preso entre galhos próximos à cerca. Era minúsculo, frágil e agressivo ao mesmo tempo, debatendo-se com toda a força que possuía. Ben passara quase uma hora para libertá-lo sem machucá-lo. Quando finalmente conseguiu, observou o animal desaparecer lentamente na água escura do brejo. Desde então, sempre manteve um respeito silencioso pelo ecossistema do pântano. Sabia que aquela região escondia vida selvagem suficiente para surpreender qualquer homem. Mas aquilo
Aquilo estava além de qualquer experiência anterior. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. A lógica dizia para chamar ajuda imediatamente, mas algo emocional o prendia ali. Aqueles ovos, por mais misteriosos e inquietantes que fossem, agora estavam dentro de sua terra, sob sua casa, protegidos involuntariamente por sua varanda e observados por seus animais. De uma forma quase irracional, Ben sentiu que havia se tornado o guardião daquele segredo. O mistério não era apenas externo, ele já estava dentro dele. E naquele momento, enquanto observava as cascas negras brilhando na penumbra, Ben soube que sua vida havia acabado de se entrelaçar com algo que ainda não conseguia nomear. Nas horas que se seguiram àquela descoberta, a fazenda deixou de parecer o lugar calmo e previsível que Ben conhecera por toda a vida. O ar estava pesado, quase imóvel, como se a própria manhã hesitasse em avançar, presa ao mesmo mistério que agora também o consumia por dentro. Ainda sob o impacto do que sentira diante dos ovos, ele chamou Clinton, o velho amigo que conhecia a fauna do pântano melhor do que qualquer outro na região. Enquanto aguardava sua chegada, Ben não conseguiu se afastar da varanda. Havia algo hipnótico naquelas fileiras de ovos negros, um silêncio tão denso que parecia esconder movimento. Cada vez que se abaixava para observar mais de perto, tinha a sensação inquietante de que alguns estavam em posições ligeiramente diferentes, como se algo dentro deles pressionasse as cascas por breves instantes e depois voltasse a se aquietar. Quando Clinton finalmente chegou, o rosto cansado se transformou em espanto no instante em que se ajoelhou ao lado da varanda. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, a lanterna iluminando as superfícies negras e lisas, antes de soltar um suspiro pesado. Nem mesmo ele tinha uma resposta imediata. A cor, a quantidade, o calor incomum e aquela substância escura espalhada pelo solo não correspondiam a nada que já tivesse visto. Coletou uma pequena amostra do líquido viscoso perto dos ovos e franziu a testa ao sentir o cheiro metálico e sulfuroso. Disse apenas que aquilo precisaria ser analisado, mas sua voz não carregava segurança, carregava preocupação. A tensão aumentou quando os animais voltaram a se agitar. As galinhas se amontoaram no canto mais distante do galinheiro, recusando-se a se aproximar da varanda, enquanto as ovelhas, ao contrário, permaneciam fixadas no mesmo ponto, soltando balidos baixos e nervosos. Ben sentiu o conflito crescer dentro de si. Parte dele sabia que o mais sensato seria remover os ovos dali imediatamente ou chamar as autoridades ambientais. Mas outra parte, mais emocional, mais instintiva, recusava-se a tratá-los como uma ameaça antes de entender o que eram. Aquela vida misteriosa, seja qual fosse, parecia depender dele. No fim da tarde, o primeiro som veio, um estalo seco, tão sutil que Ben pensou ter imaginado, então outro, e mais um. Os dois homens se entreolharam. O silêncio da fazenda foi tomado por pequenos toques vindos debaixo da varanda, como dedos batendo lentamente em madeira. O conflito central agora estava diante deles: proteger o desconhecido ou fugir antes que fosse tarde demais. E pela primeira vez, Ben sentiu medo não apenas do que estava para nascer, mas do que poderia estar procurando por aqueles ovos do lado de fora, escondido além das árvores do pântano. À medida que as horas avançaram, o peso daquela escolha tornou-se impossível de ignorar. A noite caiu sobre a fazenda como um manto pesado, engolindo as últimas cores do céu e deixando apenas o brilho fraco da lua refletido na umidade do terreno. Incapazes de arriscar deixar os ovos expostos sob a varanda, Ben e Clinton passaram o restante do dia reforçando o velho galpão com feno e aquecedores improvisados, decididos a transferi-los para um lugar mais seguro antes que algo ou alguém chegasse primeiro. Um por um, carregaram as cascas negras para dentro, sentindo o peso do mistério crescer a cada nova fileira,
organizada no chão aquecido. Ao todo, a contagem final ultrapassou 1000 ovos, todos perfeitamente intactos, todos irradiando aquele mesmo calor inquietante. Mas mesmo protegidos no galpão, a sensação de perigo não desapareceu. Pelo contrário, parecia ter se intensificado. Pouco depois da meia-noite, Ben despertou com um som que fez seu sangue gelar. Não eram mais apenas as ovelhas. Agora, vinha do lado de fora um rugido grave, distante e profundo, tão baixo que mais parecia uma vibração atravessando o solo do que um som propriamente dito. Ele se levantou num salto e correu até a janela. As ovelhas estavam agitadas, reunidas próximas à cerca, olhando fixamente para a linha escura das árvores. Clinton, que havia decidido passar a noite na fazenda, surgiu logo atrás dele, já com a lanterna na mão. Os dois trocaram um olhar silencioso antes de correrem para o galpão. Ao abrir a porta, o calor os atingiu em cheio, e então veio a virada. Um dos ovos, bem no centro da fileira, apresentava uma rachadura fina atravessando a superfície negra. Ben sentiu o coração disparar. Clinton se aproximou lentamente, a câmera do celular já gravando, enquanto um novo estalo cortava o ar abafado do ambiente. A linha se expandiu. Outra rachadura surgiu ao lado, depois outra. Em segundos não era apenas um ovo. Dezenas deles começaram a se romper ao mesmo tempo, produzindo uma sequência de estalos secos que ecoavam pelo galpão como tiros abafados. Ben recuou um passo. Do lado de fora, o rugido soou novamente, mais próximo, muito mais próximo. Então as ovelhas silenciaram de repente, o tipo de silêncio que não traz paz, mas aviso. Clinton ergueu a lanterna em direção à janela lateral do galpão. Entre as sombras da névoa, algo enorme se movia próximo à cerca. Não era um animal comum. A silhueta baixa e pesada avançava lentamente na direção da fazenda. Ao mesmo tempo, o primeiro ovo se abriu por completo. Algo escuro e escamoso começou a emergir. Ben prendeu a respiração. O que quer que estivesse nascendo ali, não estava sozinho. Do interior da casca partida, a pequena criatura finalmente se arrastou para fora, espalhando fragmentos negros pelo chão quente do galpão. Ben ficou imóvel, os olhos arregalados, enquanto o corpo úmido brilhava sob a luz trêmula da lanterna. O focinho alongado, os olhos pequenos e atentos, as patas escamosas, não havia mais dúvidas. Era um filhote de jacaré. Por um segundo, o alívio e o choque se misturaram dentro dele. O mistério não havia desaparecido, mas finalmente ganhava forma. Então outro ovo se abriu, depois outro. Em poucos instantes, o galpão inteiro foi tomado por estalos, rachaduras e pequenos corpos escuros surgindo em todas as direções. Centenas de filhotes se moviam pelo feno, preenchendo o ambiente com vida, movimento e um som constante de cascas se partindo. Ben sentiu o peito apertar diante da grandiosidade daquela cena. Aquilo não era apenas um nascimento. Era um acontecimento impossível, quase sobrenatural, acontecendo diante dos seus olhos. Do lado de fora, o rugido voltou a ecoar, agora tão próximo que parecia vibrar dentro das paredes do galpão. Clinton virou a lanterna em direção à porta, e o facho de luz encontrou a silhueta massiva parada a poucos metros dali. Uma enorme fêmea de jacaré emergia da névoa, o corpo parcialmente coberto pela mesma substância escura encontrada no solo sob a varanda. Seus olhos brilhavam fixos na entrada, não com agressividade, mas com uma intensidade quase ancestral. Atrás dela, a água do pântano parecia mais negra do que a própria noite. Clinton, ainda em choque, sussurrou a explicação que só então começava a fazer sentido. Um vazamento químico antigo na região do brejo, rico em manganês e resíduos orgânicos, havia contaminado a água e alterado a formação mineral das cascas durante a gestação. Por isso, os ovos haviam nascido realmente pretos. Mas naquele instante, a explicação científica importava menos do que a emoção da cena diante deles. A fêmea soltou um som grave e profundo. Imediatamente, os filhotes começaram a se mover em sua direção. Ben abriu lentamente a porta.
A mãe não avançou contra eles, apenas esperou. Um a um, centenas de pequenos jacarés passaram por seus pés, seguindo o chamado materno em direção à escuridão do pântano. Ben sentiu um nó na garganta ao observar aquela procissão silenciosa desaparecer na noite. Depois de todo o medo, toda a tensão e todo o mistério, restava agora uma sensação inesperada, ternura. O que ele havia protegido sem entender era apenas uma mãe tentando salvar sua ninhada. E ao vê-los partir juntos, Ben compreendeu que havia sido parte de algo raro, assustador e profundamente belo. Quando a última silhueta desapareceu na escuridão do pântano, a fazenda mergulhou novamente no silêncio. Nos dias que se seguiram, a rotina voltou lentamente ao lugar, mas nada parecia exatamente igual. O silêncio que antes preenchia a propriedade, agora carregava uma memória viva, como se a própria terra ainda guardasse o eco daquela noite. Ben caminhava pelo quintal com os mesmos gestos de sempre. Alimentava as galinhas, verificava a cerca das ovelhas, observava o céu antes do amanhecer. Mas em cada movimento havia uma nova camada de consciência, como se algo dentro dele também tivesse mudado. O velho galpão permanecia vazio, com fragmentos das cascas negras ainda espalhados pelo feno, pequenos vestígios de um acontecimento que parecia impossível de explicar para qualquer pessoa de fora. Clinton voltou 2 dias depois com o resultado das análises da água do brejo. Como suspeitava, havia sido detectada uma concentração anormal de manganês, sulfetos e resíduos orgânicos vindos de um antigo vazamento agrícola que, ao longo do tempo, havia se infiltrado no pântano. A contaminação alterou a composição mineral durante a formação dos ovos, tornando as cascas permanentemente negras. Era uma explicação lógica, científica, quase reconfortante. Mas, para Ben, a verdadeira resposta não estava nos laudos nem nos números. Ela estava na lembrança da mãe jacaré, parada diante da porta, esperando pelos filhotes. Às vezes, no fim da tarde, Ben se pegava olhando em direção à linha das árvores que levava ao pântano. Havia algo naquele lugar que agora parecia diferente, quase familiar. Não era medo, era respeito. Uma conexão silenciosa que nascera naquela madrugada e permanecia ali, invisível, porém real. Em algumas noites, quando o vento soprava do lado do brejo, ele ainda conseguia ouvir sons distantes, pequenos respingos na água, um movimento breve entre os juncos e, vez ou outra, um rugido grave ecoando ao longe. Toda vez que isso acontecia, um arrepio subia por sua espinha, mas acompanhado de uma estranha sensação de paz. Certa noite, ao caminhar próximo à cerca, Ben encontrou algo preso entre as ervas úmidas do solo, um pequeno fragmento de casca negra, intacto, brilhando sob a luz da lua. Ele o pegou com cuidado e o segurou na palma da mão por alguns segundos. Aquela pequena peça parecia carregar toda a história em silêncio. O medo, o mistério, a espera, a vida. Ben sorriu pela primeira vez desde que tudo aconteceu, porque algumas histórias não terminam quando a noite acaba. Elas permanecem na memória, na terra e, às vezes, no som distante da água escura além das árvores, lembrando que por uma única noite ele havia feito parte de algo extraordinário. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.